Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler aqui em Salmos 1, que o título diz: A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Diz assim a palavra: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quero dizer para vocês uma coisa. Primeiro, os conselhos de Deus é muito bom. Existe um provérbio que diz assim, que na realidade, conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Eu vou te dar um conselho da parte de Deus. Diz a palavra, não sou eu. Bem-aventurado o varão, ou a pessoa, no sentido, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Esse conselho supera muita coisa em nossas vidas. Tantas guerras que se levantam, muitas vezes de pessoas que se dizem ser nossas amigas. E principalmente quando fala que não anda segundo o conselho dos ímpios, não andar segundo o conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Conselho de pessoas que não têm exemplo de vida para dar. Porque muitas vezes a gente procura pessoas que são mais velhas até, muitas vezes tem as cães brancas, né, como diz que é a experiência, mas muitas vezes as experiências são erradas, porque a gente olha pessoas que na verdade hoje são cabelos brancos, mas ainda continuam roubando, continuam matando, continuam destruindo vidas, continuam sendo usado na mão do diabo. Então são caminhos de pecadores, daqueles que verdadeiramente não conhecem a Deus. Mas a coisa melhor do mundo é conhecer a Deus e não andar no segundo conselho dos ímpios. Ande segundo o conselho de Deus. A palavra de Deus, ela tem conselho, aconselhamento. A palavra de Deus, ela tem tudo o que você necessita. Ela te orienta em todas as áreas, social, financeira, secular, a área espiritual, a área material, a área física, a área conjugal, a área no sentido de casais, das crianças, dos teus filhos, para ensinar os teus filhos o caminho que eles devem andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Quer dizer, todas as áreas da palavra de Deus tem conselho para ti. Então, anda segundo o conselho de Deus, conselho da palavra de Deus, não tem coisa melhor. E a Bíblia diz assim, aconselha o sábio e ele te ama. Aconselhe o ímpio e a mancha dele cairá em vós. Então a melhor coisa é receber conselho de pessoas sábias, pessoas que servem a Deus, que glorificam e exaltam a Deus e têm exemplo de vida para dar, tá ok? Outra coisa, diz assim, nem se detém no caminho dos pecadores, não ande com os pecadores. Ah, pastor, mas eu tenho que andar com as pessoas porque eu sou crente, não posso ser mais santo. Sim, andar com pessoas que você sabe da índole deles, porque muitas vezes, queridos, as pessoas muitas vezes andam com pessoas que fazem coisa errada e quando a polícia ela chega para prender aquela pessoa, ela não quer saber se você é uma pessoa de bem ou não. Muitas vezes até depois você chega a ser espancado, ser desmoralizado, daqui que prove que verdadeiramente você é uma pessoa justa, uma pessoa direita, já aconteceu alguma coisa. Então vai pelo conselho da Bíblia. Deus quando fala, ele sabe o que está falando. A melhor coisa do mundo é receber conselho de Deus. Inclusive diz, e não assentar a roda de escarnecedores, é não estar no meio de pessoas que vivem soltando palavrões, esculhambando, falando mal de A, falando mal de B, falando mal do pai, da mãe, da esposa, do esposo, dos filhos, de vizinhos, de amigos, falando mal dos inimigos. Quer dizer, uma pessoa que só vive falando mal das pessoas, só vive falando mal de tudo, para ele nada é bom, então se afasta dos tais. Deu para entender? Então esse conselho é bom. Fica e guarda no teu coração, como disse o salmista Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E vamos lá mais, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. E sabe qual é o prazer? Meditar na palavra. Senta no teu quarto, senta na tua mesa, na cozinha, senta na tua sala, no sofá, começa a meditar na palavra.
de dia e de noite, quer dizer, tira uma horinha na parte do dia, tira uma horinha na parte da tarde, uma horinha na parte da noite, medita na palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que você entender os preceitos de Deus, as coisas maravilhosas, os princípios da palavra de Deus para a nossa vida, o que Deus quer para a tua vida. Não tem coisa melhor não, meu querido. Então, tudo que eu estou falando para você agora, vale a pena você ouvir e guardar no teu coração. Amém? Medita de dia e de noite nessa palavra, que verdadeiramente você será alimentado. E diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Significa dizer o seguinte, quando você está junto a ribeiro de água, o que é que está acontecendo? Você tem vida. Água fala de vida, ok? Quando fala tuas folhas não caem, significa que você está seguro. Louvado seja Deus para todo sempre. E tudo quanto você fizer, colocar a mão, diz a Bíblia, que quando você coloca a mão, você prospera. Por que você vai prosperar quando coloca a mão? Em tudo que você colocar a mão, prospera. Porque Deus sempre vai estar diante de ti. Deus sempre vai estar abrindo a porta para ti. Certo? Porque o Senhor diz, porque quando Ele abre a porta, ninguém fecha. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, quando Ele abre a porta para você, acabou. Tudo que você fizer, prospera. Deus cuida de você. Deus te alimenta. Deus te sustenta. Deus te abençoa. Deus te guia. Aleluia. Deus te ilumina. Deus pegou na tua mão direita e te diz, não temas porque eu estou contigo, porque assim diz o Senhor. Amém? Então, fica na dispensação de Deus. E vamos encerrar simplesmente dizendo aqui o seguinte, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O que significa, quantas vezes que a gente vê pessoas ricas, de repente o suicídio, de repente tantas outras coisas, o casamento destruído, muitas vezes os filhos destruídos e tantas outras coisas acontecem. Por que acontece isso, pastor? Sabe por quê? Porque eles não estão alicerçados na palavra. Eles simplesmente, é um vento que dá na vida deles e pronto, espalha tudo que eles juntaram, tudo que eles fizeram, toda a prosperidade é lançada fora. Então, fica na dispensação de Deus, fica na presença de Deus, que tudo vai dar certo. Jesus é bom e o diabo não presta. Jesus te ama e eu também. Um grande abraço.